A carroça chegou ao anoitecer, quando a luz tingia tudo da cor de sangue velho. Jacob Mercer consertava o arame da cerca quando a viu. Um único cavalo puxando uma carroça coberta, avançando devagar demais para comércio, deliberada demais para simples errância. O tipo de aproximação que significava negócio, ou problema, ou ambos. Ele se endireitou, limpou as mãos na calça e observou enquanto ela seguia em direção ao seu rancho, com a imobilidade de um homem que aprenderá a não presumir nada naquele território. A condutora era uma mulher, de meia idade, magra como um graveto, usando um bonê que sombreava quase todo o rosto. Ela não chamou um cumprimento, não acenou, apenas parou a carroça perto do celeiro e ficou sentada ali, as rédeas frouxas no colo, encarando-o como se decidisse se ele serviria. Jacob esperou. Por fim, ela falou: "Você é Jacob Mercer." "Sou." "Você é o homem de quem dizem que cuida da própria vida." Ele a estudou. Havia algo quebradiço na voz dela, como vidro que já trincara, mas ainda não se despedaçara. "Depende do tipo de negócio." Ela lançou um olhar para trás, para a carroça, depois voltou a encará-lo. O maxilar se movia como se mastigasse palavras que não queria cuspir. "Tenho uma menina lá atrás. 13 anos. A família vendeu ela." Jacob não se mexeu, mas o peito apertou. "Venderam. Para um homem com o dobro da idade dela. O casamento é no domingo." A voz da mulher baixou. "Ela não quer ir." O vento aumentou, levantando poeira pelo pátio. Jacob ouviu o rangido suave do eixo da carroça, o mugido distante do gado no pasto mais ao fundo. Olhou para a lona, imaginando que tipo de medo levava uma criança a subir na carroça de um estranho. "Por que trazê-la até mim?" Os olhos da mulher eram duros, mas havia algo desesperado por baixo. "Porque você tem terra, tem distância, e o povo diz que você não se dobra fácil à pressão errada." Jacob virou levemente a cabeça, observando o horizonte. O sol afundava rápido. "Quem é o homem?" "O nome é Vernon Curtis. Toca uma operação de frete fora de Bunning. Tem dinheiro, tem influência." Ela fez uma pausa. "E tem um temperamento." Jacob conhecia o nome. Todo mundo conhecia. Vernon Curtis não era o tipo de homem que se enfrentava sem estar pronto para perder mais do que uma discussão. E a família dela? "O pai deve dinheiro a Curtis. É assim que ele está pagando." A boca da mulher se retorceu. "Sou a tia dela." Tentei impedir. Eles não quiseram ouvir. Jacob soltou o ar devagar. Nunca fora um homem que procurava problemas, mas também nunca fora bom em se afastar deles. "Ela está aí agora?" A mulher assentiu. "Deixe-me vê-la." A mulher desceu com rigidez e foi até a parte de trás da carroça. Puxou a lona, e Jacob se aproximou. A menina estava encolhida num canto, joelhos junto ao peito, braços apertados ao redor deles. O cabelo era escuro, embaraçado, e o vestido estava empoeirado da estrada. Mas foram os olhos que o atingiram, grandes, escuros, cheios daquele tipo de terror que vem de saber exatamente o que está à espera. Ela não falou. Apenas o encarou, como se ele fosse mais um homem decidindo o destino dela. Jacob se agachou devagar, mantendo distância. "Qual é o seu nome?" A voz dela mal passou de um sussurro. "Lily." "Lily?" Ele repetiu, deixando o nome se acomodar entre eles. "Sua tia disse que você não quer se casar com esse homem." O maxilar dela se fechou. "Sou nova demais para ser esposa." As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Simples. Verdadeiras. Desesperadas. Jacob se levantou e voltou-se para a tia. "Se eu a aceitar, Curtis vai vir atrás. Vai trazer a lei. Ou coisa pior." "Eu sei." A voz da mulher falhou. "Mas ela vai morrer se for com ele. Talvez não de imediato, mas devagar, pedaço por pedaço." Jacob olhou de novo para a menina. Ela não se movera, não desviara o olhar. Pensou na própria filha, morta havia 5 anos, levada pela febre. Tinha 10 quando morreu. Pensou no que teria desejado que alguém fizesse se ela estivesse naquela carroça. Ele assentiu uma vez. "Está bem." Os ombros da tia cederam de alívio. "Obrigada." "Não me agradeça ainda," disse Jacob em voz baixa. "Isso é só o começo." Ele ajudou Lily a descer da carroça. Ela se movia como um cervo, pronta para disparar,
cada músculo tenso, os olhos sempre voltados para a estrada. A tia lhe entregou um pequeno embrulho de pano. Roupas, ele supôs. Talvez alguns pertences. Há um porão, disse Jacob. Debaixo do celeiro. É seco. Tem cobertores. Ela vai ficar segura lá até eu descobrir o que vem depois. A tia segurou o braço dele. Você é um bom homem. Jacob não respondeu. Homens bons normalmente não acabavam em situações como aquela. A tia subiu de volta na carroça, lançou um último e demorado olhar para Lily, então estalou as rédeas. A carroça voltou para a estrada, desaparecendo na escuridão que se juntava. Jacob ficou ali, com a menina ao lado, o peso do momento pousando pesado sobre os ombros. Vamos, disse em voz baixa. Lily o seguiu em direção ao celeiro. Lá dentro, o ar cheirava a feno e couro. Jacob acendeu um lampião e a conduziu até o fundo, onde uma portinhola ficava escondida sob uma pilha de velhos sacos de ração. Ele a abriu, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. Não é grande coisa, disse ele. Mas ninguém sabe que existe, além de mim. Lily espiou para baixo, nas sombras, depois ergueu o olhar para ele. Por que o Senhor está me ajudando? Jacob sustentou o olhar dela. Porque você está certa. Você é nova demais para ser esposa. Ela assentiu devagar e então desceu para o porão. Jacob fechou a portinhola, espalhou os sacos de ração por cima e ficou ali, à luz do lampião, ouvindo o silêncio. Em algum lugar lá fora, Vernon Katz aguardava por uma noiva. E Jacob Mercer acabará de garantir que ele não teria uma. A manhã chegou fria e pálida. Jacob acordou antes do amanhecer, vestiu-se em silêncio e foi até o celeiro. Levava um prato de estanho com biscoitos, um pouco de carne seca e um cantil de água. Quando abriu a portinhola, Lily estava acordada, sentada contra a parede de pedra, braços em volta dos joelhos. Ela ergueu os olhos para ele, avermelhados, mas secos. Dormiu? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Ele desceu e colocou a comida ao lado dela. Coma o que conseguir. Depois a gente conversa. Ela não se mexeu de imediato, apenas encarou o prato como se não tivesse certeza de que era real. Então, devagar, pegou um biscoito e deu uma pequena mordida. Jacob sentou no último degrau, dando-lhe espaço. O porão era fresco, as paredes forradas de prateleiras antigas com vidros de conservas e sacos de grãos. Cheirava a terra e a tempo. Quanto tempo posso ficar aqui? Lily perguntou em voz baixa. Jacob esfregou o queixo. Ainda não sei. Depende de quão rápido a notícia se espalhar. Meu pai vai dizer que eu fugi. Provavelmente. Eles vão vir procurar. Sim. Ela olhou para o biscoito em suas mãos. O senhor podia simplesmente me mandar de volta. Dizer que não sabia. Jacob a encarou. Não havia autopiedade na voz dela. Apenas cansaço. É isso que você quer? Não. A voz dela quebrou. Mas não quero que o senhor se machuque por minha causa. Jacob inclinou-se para frente, cotovelos nos joelhos. Já me machuquei antes. Vou dar um jeito. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas, mas ela piscou forte, segurando-as. Sou nova demais para ser esposa, sussurrou outra vez, como se dizer tornasse aquilo mais verdadeiro. Eu sei, respondeu Jacob simplesmente. Ele a deixou ali e voltou para casa. O sol já subia, transformando o céu de cinza em dourado. Jacob fez café, sentou-se na varanda e tentou pensar no que viria a seguir. No meio da manhã, o vizinho apareceu a cavalo. Cal Brennan era um homem magro, marcado pelo tempo, com olhar afiado e língua ainda mais afiada. Ele puxou as rédeas e inclinou o chapéu para trás. Bom dia, Jacob. Ouvi algo interessante na cidade ontem. Jacob tomou um gole do café. É mesmo? Que Vernon Katz está procurando uma garota. 13 anos, cabelo escuro. Diz que ela fugiu antes do casamento. Os olhos de Cal desviaram rapidamente para o celeiro, depois voltaram para Jacob. Dizem que a tia ajudou. Jacob manteve o rosto impassível. Isso é lamentável. Cal se inclinou na cela. Ele está oferecendo recompensa. $100 para quem encontrar a menina. É muito dinheiro. Cal fez uma pausa. Também anda dizendo que quem a esconder é cúmplice.
que vai ver essa pessoa enforcada. Jacob pousou a xícara devagar. Vernon Curtis diz muita coisa. Cal o estudou por um longo momento. Você sabe onde ela está, Jacob? Se soubesse, acha que eu contaria? A boca de Cal se contraiu, quase um sorriso. Não, imagino que não. Ele se endireitou na cela. Só achei que você devia saber o que está vindo. Agradeço. Cal tocou o chapéu e partiu a cavalo, levantando poeira pelo caminho. Jacob ficou ali, olhando o horizonte. O peso moral da decisão pressionava como pedra sobre seus ombros. Ele podia entregar Lily, alegar ignorância e sair limpo da história. Curtis teria sua noiva. A garota desapareceria numa vida que a reduziria a nada. E Jacob voltaria a consertar cercas e criar gado. Ou podia se manter firme. Pensou na esposa, morta havia 6 anos. Ela sempre fora a bússola moral do casamento, a que enxergava além da conveniência para o que era certo. Ela teria escondido Lily sem pensar 2 vezes. Jacob se levantou e voltou ao celeiro. Quando abriu a portinhola, Lily ergueu o olhar, com algo feroz e atento nos olhos. Estão procurando por você, disse Jacob. Ela empalideceu. O senhor vai me entregar? Jacob balançou a cabeça. Não. O fôlego dela falhou. Por quê? Porque você pediu ajuda, e não tem o costume de virar as costas para quem precisa. O rosto de Lily se desfez, e desta vez as lágrimas vieram. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Jacob desceu e sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, apenas presente. Depois de um tempo, ela enxugou os olhos. O que acontece agora? Agora a gente espera, disse Jacob. E torce para que não procurem demais. Mas, mesmo enquanto falava, ele sabia que esperança não bastava. Ao entardecer, o vento aumentou, trazendo cheiro de chuva. Jacob estava na casa quando ouviu batidas de cascos, vários cavaleiros vindo rápido. Foi até a janela e olhou. 5 homens. Vernon Curtis à frente, ladeado por 2 peões e um homem usando um distintivo de delegado. O quinto era o pai de Lily. Ele estava curvado na cela, como alguém já derrotado. Jacob saiu para a varanda com o rifle na mão, mas mantido baixo. Curtis desmontou, o rosto duro como granito. Era um homem grande, ombros largos, com a confiança de quem nunca ouvirá um não. Jacob Mercer, disse Curtis, a voz ecoando pelo pátio. Estou procurando uma garota de 13 anos. A tia a levou. Seguimos o rastro da carroça até aqui. Os olhos de Curtis se estreitaram. Você a viu? Jacob sustentou o olhar. Vejo muita gente passar por aqui. Isso não é resposta. É a única que tenho. O delegado deu um passo à frente. Senhor Mercer, se estiver abrigando uma fugitiva, isso é crime. Jacob lançou um olhar ao distintivo. Fugindo de quê? De um casamento que ela não aceitou? O maxilar de Curtis se contraiu. O casamento foi arranjado legalmente. O pai assinou o contrato. Jacob olhou para o pai de Lily, que não conseguiu encará-lo. Foi isso mesmo. O pai assentiu, miserável. E a menina? Perguntou Jacob. Ela teve escolha? Ela tem 13 anos, retrucou Curtis. Não precisa escolher. A mão de Jacob apertou o rifle. É assim que estamos agora? Vendendo crianças. Curtis deu um passo à frente. Você está com ela, não está? Jacob não respondeu. O silêncio se estendeu, longo e perigoso. O confronto ficou suspenso como um fôlego preso. Curtis encarava Jacob, frio e calculista. O delegado mudou o peso do corpo, a mão próxima do revólver. Os peões se espalharam um pouco, flanqueando a varanda. O pai de Lily permaneceu montado, olhando para qualquer lugar, menos para Jacob. Vou perguntar mais uma vez, disse Curtis lentamente. A garota está aqui? A voz de Jacob saiu baixa. Se estivesse, você acha que eu a entregaria a um homem 3 vezes mais velho? O rosto de Curtis escureceu. Você não decide o que é certo, Mercer. A lei está do meu lado. O pai a entregou. O contrato é legal. Legal não significa certo. Certo não paga dívidas. Jacob olhou novamente para o pai. Quanto ele te deve? Curtis sorriu, sem calor algum. $300,
Mais juros. E uma criança vale isso para você? Um acordo é um acordo. O delegado pigarreou. Senhor Mercer, se estiver obstruindo a justiça. Justiça, interrompeu Jacob, agora com a voz dura. É isso que você chama disso? O delegado hesitou, mas Katniss não. Subiu na varanda, perto o suficiente para Jacob sentir cheiro de tabaco e couro. Não me importo com o que você pensa de mim. Não me importo com sua superioridade moral. Aquela garota é minha por contrato, e eu vou levá-la para casa. Agora, ou você a entrega em paz, ou vamos revirar este lugar inteiro procurando por ela. Jacob ergueu o rifle um pouco. Não apontou. Apenas o suficiente. Katniss parou. Você não vai atirar em mim, disse ele. Mas houve um lampejo de dúvida em seus olhos. Não, concordou Jacob. Mas vou fazer você sangrar antes de passar desta varanda. Os peões se retesaram. A mão do delegado chegou ainda mais perto da arma. Então, por trás deles, uma voz cortou a tensão. Já chega. Todos vocês. Eles se viraram. Cal Brennan estava a cavalo na beira do pátio, rifle atravessado no colo. Atrás dele vinham mais 3 homens, vizinhos, rancheiros que Jacob conhecia pelo nome e pelo aceno. A voz de Cal era calma, mas firme. Vernon, você já fez seu ponto. Agora recue. Katniss se virou, a fúria atravessando o rosto. Isso não é da sua conta, Brennan. Passa a ser quando você entra na terra de um homem fazendo ameaças. Os olhos de Cal eram firmes. Jacob tem o direito de se manter firme. Ele está escondendo minha propriedade. Ela não é propriedade, disse Cal, seco. É uma criança. O delegado olhou de um para o outro, claramente fora de seu alcance. Isso é uma questão legal. Então leve a um juiz, gritou um dos outros rancheiros. Mas ninguém vai levar alguém à força. Não aqui. As mãos de Katniss se fecharam em punhos. Ele olhou para Jacob, depois para os homens atrás dele, calculando chances que não lhe agradaram. Por fim, deu um passo para trás. Isso não acabou. Imaginei, disse Jacob. Katniss montou no cavalo, puxando as rédeas com força. Olhou para Jacob de cima, a voz baixa e venenosa. Você acha que está protegendo ela, mas tudo o que fez foi assinar a sentença de morte dela. Ela é minha, Mercer, de um jeito ou de outro. Ele cravou as esporas e partiu, os outros o seguindo. O pai de Lily ficou um instante para trás, abriu a boca como se fosse dizer algo, depois a fechou e cavalgou atrás deles. A poeira baixou devagar. Cal desmontou e subiu até a varanda. Você está bem? Jacob assentiu. Obrigado. Cal o encarou com seriedade. Não me agradeça ainda. Ele falava sério. Cal lançou um olhar para o celeiro. Ela está mesmo aqui. Jacob hesitou, depois assentiu. Cal soltou o ar e pousou a mão no ombro de Jacob. Eu sei que ele vai voltar com mais homens. Talvez com o xerife. Eu sei disso também. Cal balançou a cabeça, mas havia um respeito sombrio em seus olhos. Se precisar de qualquer coisa, mande recado. Vou mandar. Cal montou no cavalo, e os outros o seguiram. Eles se afastaram, deixando Jacob sozinho na luz que se esvaía. Ele ficou ali por muito tempo, ouvindo o vento. Depois foi até o celeiro. Quando abriu a portinhola, Lily estava encostada na parede mais distante, os olhos arregalados de terror. Eles foram embora, ele sussurrou. Por enquanto. Eu ouvi gritos. Jacob desceu e sentou no degrau. Eles vão voltar. O rosto de Lily se desfez. Eu devia ir. Eu devia simplesmente. Não. A voz de Jacob foi firme. Você fica. Vamos dar um jeito nisso. Como? A voz dela quebrou. Como a gente enfrenta um homem como aquele? Jacob não tinha resposta. Ainda não. Mas olhou para ela, pequena, assustada, mas ainda resistindo, e soube que não podia deixá-la ir. Vamos encontrar um jeito, disse em voz baixa. Lá fora, o trovão ribombou à distância. A tempestade estava chegando. A chuva caiu naquela noite, lenta no começo, depois mais forte, tamborilando no telhado do celeiro como 1000 dedos batendo. Jacob trouxe Lily do porão depois de escurecer, quando teve certeza de que ninguém observava a estrada.
Ela se movia rígida, as pernas doloridas de tanto ficar sentada, e ele a guiou para dentro da casa pela porta dos fundos. Lá dentro, o calor do fogão preenchia a pequena cozinha. Jacob puxou uma cadeira à mesa. Sente-se. Lily hesitou, depois obedeceu. Olhou ao redor do cômodo, simples, limpo, vivido. Um toque feminino ainda permanecia nas cortinas, na forma como os pratos estavam organizados, embora o pó tivesse se acumulado nos cantos que ninguém mais lembrava de limpar. Jacob colocou uma tigela de ensopado à sua frente. Coma devagar. Senão vai passar mal. Ela pegou a colher, as mãos tremendo um pouco, e deu uma colherada, depois outra. Comeu em silêncio, com método, como alguém que aprenderá a não tomar comida como garantida. Jacob sentou-se à frente dela, sorvendo café, observando a chuva escorrer pela janela. Depois de um tempo, Lily pousou a colher. Você tem família. O maxilar de Jacob se contraiu. Tive. Esposa. Filha. O que aconteceu? A febre levou minha filha. Minha esposa a seguiu 1 ano depois. A voz dele era plana, factual. Isso foi há 6 anos. Lily olhou para a tigela. Sinto muito. Não é culpa sua. Ela fez uma pausa. É por isso que está me ajudando? Por causa da sua filha? Jacob ponderou a pergunta. Talvez em parte. Ele encontrou o olhar dela. Mas principalmente porque você está certa. Você é nova demais para isso. A garganta de Lily se moveu como se ela engolisse algo duro. Minha mãe dizia que meninas crescem mais rápido em tempos difíceis. Que não podemos escolher quando viramos mulheres. Sua mãe dizia que isso tornava certo? Lily balançou a cabeça. Não. Mas dizia que é assim que as coisas são. Jacob se recostou na cadeira. O jeito que as coisas são não é o mesmo que o jeito que deveriam ser. Lily o encarou, algo mudando em sua expressão. Talvez esperança. Ou o frágil começo da crença. Você realmente acha que podemos detê-lo? Não sei, Jacob respondeu com honestidade. Mas acho que precisamos tentar. Ela assentiu devagar, depois voltou o olhar para a janela. Eu costumava sonhar em fugir. Simplesmente subir num cavalo e cavalgar até encontrar um lugar onde ninguém me conhecesse. A voz suavizou. Mas nunca pensei que realmente faria isso. Você é mais corajosa do que pensa. Lily soltou uma risada amarga. Estou apavorada. Coragem não é não sentir medo. É sentir medo e fazer mesmo assim. Ela olhou para ele de verdade, e pela primeira vez desde que se conheceram, parte do medo em seus olhos diminuiu. Por que você é tão bondoso? Jacob não respondeu de imediato. Pensou na esposa, no jeito como ela olhava quando ele fazia algo certo. Pensou no riso da filha, claro e luminoso. Porque alguém precisa ser, disse por fim. Eles ficaram em silêncio por um tempo, a chuva preenchendo o espaço entre eles. Então Lily falou novamente, mais baixo. Se eles me levarem de volta, eu vou fugir outra vez, mesmo que isso me mate. Jacob sustentou o olhar dela. Não vai chegar a isso. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. A certeza na voz dele pareceu acalmar algo dentro dela. Lily assentiu, o cansaço finalmente tomando seus traços. Jacob se levantou. Tem uma cama no quarto dos fundos. É pequena, mas é quente. Você pode dormir lá esta noite. E você? Vou ficar de vigia. Lily se levantou devagar, depois hesitou. Senhor Mercer. Jacob. Ela assentiu. Jacob, obrigada. Ele não soube o que dizer, então apenas assentiu. Ela desapareceu no quarto dos fundos, e Jacob voltou para a varanda, o rifle atravessado no colo, observando a chuva e a estrada além. As horas passaram. A tempestade não deu trégua. Perto da meia-noite, Cal Brennan surgiu da escuridão, encharcado, os cascos do cavalo abafados pela lama. Jacob se levantou. O que foi? Cal desmontou rápido. Katz foi ao xerife. Conseguiu um mandado. Eles vêm amanhã ao primeiro raio de luz. O estômago de Jacob afundou. Mandado por quê? Sequestro. Obstrução. Ele está dizendo que você tomou a garota à força. O rosto de Cal estava sombrio. O xerife vem com 6 homens. Jacob soltou o ar devagar. Droga.
Eu podia fugir, levá-la comigo. Para onde ele seguiria você? Disse Cal. E você estaria provando que ele tem razão. Cal apertou o ombro de Jacob. Então você precisa de um plano. Ficar aqui parado e deixar que a levem não é um. Jacob olhou para casa, onde Lily dormia. Talvez pela primeira vez em dias. Vou pensar em algo, disse Jacob. Cal assentiu, embora a dúvida sombreasse seus olhos. Estarei aqui ao amanhecer. Aconteça o que acontecer, você não vai estar sozinho. Eu sei. Cal montou de novo no cavalo. Mas eu vou estar. Ele partiu sob a chuva. Jacob ficou ali sozinho, o peso do dia seguinte pressionando sobre ele. Lá dentro, Lily dormia, alheia à tempestade que se fechava ao redor. Jacob apertou o rifle e tomou uma decisão. Ele não iria entregá-la. Nem a Katniss, nem a Lei, nem a ninguém, mesmo que isso lhe custasse tudo. O amanhecer chegou pálido, lavado pela chuva. Jacob acordou Lily antes da primeira luz. Ela olhou com confusão sonolenta até ver seu rosto, e então o medo a despertou por completo. Eles estão vindo, disse ele em voz baixa. Vista-se. Fique no porão até eu chamar você. Jacob, faça o que eu estou dizendo. Ela assentiu e se moveu rápido, juntando suas coisas. Jacob a conduziu de volta ao celeiro, abriu a portinhola e observou enquanto ela descia. Antes de fechá-la, ele se agachou. Escute bem. Não importa o que você ouça, não suba. Só quando eu chamar seu nome. Entendeu? A voz de Lily era pequena. O que você vai fazer? O que for preciso. Ele fechou a portinhola e a cobriu. Quando o sol rompeu por trás das colinas, Cal e os outros rancheiros já haviam chegado. 7 homens ao todo, de pé com Jacob na varanda. Não era um exército, mas era o suficiente. O xerife chegou ao amanhecer, exatamente como Cal dissera. 6 homens cavalgavam com ele. Katniss estava entre eles, junto com o delegado e o pai de Lily. O xerife era um homem mais velho, de cabelos grisalhos, com o cansaço de quem já vira situações ruins demais. Ele puxou as rédeas e desmontou devagar. Jacob Mercer. Xerife. O xerife ergueu um papel dobrado. Tenho um mandado, disse o xerife. Um mandado para a devolução de Liliane Brennan e para sua prisão, sob acusações de sequestro e obstrução. Jacob não se moveu. Ela veio aqui por vontade própria. Não é o que o pai dela diz. Jacob lançou um olhar ao pai, que ainda evitava encará-lo. O pai a vendeu para pagar uma dívida. Isso é tráfico, não casamento. O maxilar do xerife se contraiu. Isso cabe a um juiz decidir. Então vamos a um juiz. Katniss esporeou o cavalo para frente. Chega disso. Você está enrolando, Mercer. Entregue a garota. A voz de Jacob permaneceu calma. Não. O xerife ergueu a mão. Senhor Katniss, deixe-me conduzir isso. Ele voltou o olhar para Jacob. Filho, eu não quero confusão, mas se você não cooperar, vou ter que levá-lo à força. Cal deu um passo à frente. Xerife, você conhece o Jacob. Ele não é criminoso. Está protegendo uma criança. De um casamento legal, interrompeu o delegado. De um homem que quer possuí-la, rebateu Cal. O xerife parecia cansado. A lei é a lei. Então a lei está errada, disse Jacob em voz baixa. As palavras ficaram suspensas no ar. O xerife o estudou por um longo momento. Então suspirou. Onde está a garota? Jacob não respondeu. Jacob, eu quero um juiz, disse ele. Traga um juiz até aqui. Deixe Lily falar por si mesma. Deixe que ela diga o que quer. O rosto de Katniss ficou vermelho de raiva. Ela tem 13 anos. Não tem direito de escolha. Por que não? Perguntou Cal, cortante. É ela quem está sendo vendida. O xerife olhou de um para o outro, o conflito estampado no rosto. O senhor Katniss tem um direito legal. Sobre um ser humano, interrompeu Jacob. O senhor realmente quer fazer valer isso? O xerife hesitou. E nessa hesitação, tudo mudou. De trás deles, uma nova voz se fez ouvir. Xerife Reis. Todos se viraram. Uma mulher entrou a cavalo no pátio, mais velha, de cabelos grisalhos, vestida de preto simples.
Ela desmontou com a autoridade tranquila de quem está acostumada a ser obedecida. Senhora Calavai, disse o xerife, surpreso. O que a senhora está fazendo aqui? Estou aqui porque soube dessa atrocidade. Ela olhou para Katz, os olhos frios. E estou aqui para impedi-la. O rosto de Katz empalideceu. Isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta no momento em que o senhor tentou comprar uma criança. A senhora Calavai voltou-se para o xerife. Sou esposa de um juiz itinerante, xerife, e levarei este caso ao meu marido assim que retornarmos à cidade. Se o senhor fizer cumprir esse mandado, será cúmplice de tráfico humano. O xerife se mexeu, desconfortável. Senhora Calavai, traga a menina, disse ela com firmeza. Deixe que ela fale. Jacob olhou para Cal, que assentiu. Jacob foi até o celeiro, abriu a portinhola e chamou. Lily, pode subir. Ela surgiu devagar, piscando sob a luz do sol, os olhos arregalados. A senhora Calavai se aproximou e se ajoelhou diante dela, ficando à altura de seus olhos. Criança, você quer se casar com o senhor Katz? A voz de Lily saiu clara. Não, senhora. Você concordou com esse casamento? Não, senhora. Alguém perguntou o que você queria? Lily balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sou nova demais para ser esposa. A senhora Calavai se levantou e se voltou para o xerife. Aí está a resposta. Katz explodiu. Isso é loucura. Eu paguei por ela. O contrato é nulo, disse a senhora Calavai friamente. Por que não se pode comprar um ser humano? Não neste território. Não enquanto eu tiver fôlego para lutar contra isso. O xerife olhou para o mandado em sua mão, depois para Lily, depois novamente para a senhora Calavai. Lentamente, rasgou o papel ao meio. Vou escoltá-los de volta à cidade. Senhor Katz, leve sua reclamação a um juiz. O rosto de Katz se retorceu de ódio. Isso não acabou, Mercer. Acabou, sim, disse Jacob em voz baixa. Katz cuspiu no chão e montou no cavalo. O xerife e seus homens o seguiram, levando também o delegado. O pai de Lily ficou para trás por um instante, olhando para a filha com algo parecido com vergonha. Me perdoe, sussurrou. Lily não respondeu. Ele foi embora. A senhora Calavai permaneceu. Olhou para Jacob com respeito nos olhos. Você fez a coisa certa. Só fiz o que era certo. Isso é raro hoje em dia. Ela se voltou para Lily. Você virá comigo, criança. Vou providenciar para que fique em um lugar seguro. Lily olhou para Jacob, a incerteza nos olhos. Jacob se ajoelhou. Você vai ficar bem. A senhora Calavai vai cuidar de você. Eu vou te ver de novo. Jacob sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Talvez, se você quiser. Lily o abraçou com força. Jacob hesitou, depois retribuiu o abraço. Quando ela se afastou, seus olhos ainda estavam molhados, mas algo havia mudado em seu rosto. Esperança, talvez até o começo da paz. A senhora Calavai ajudou Lily a montar no cavalo, e as duas partiram juntas. Jacob ficou no pátio observando até que desaparecessem. Cal se aproximou. Você fez bem, Jacob. Jacob assentiu, o cansaço finalmente o alcançando. Nós fizemos bem. 3 anos depois, Jacob consertava o arame de uma cerca quando viu uma cavaleira se aproximar. Uma jovem mulher, agora com 16 anos, cabelo escuro preso para trás e uma postura confiante nos ombros. Ela desmontou no pátio e sorriu. Olá, Jacob. Ele se endireitou, o reconhecimento surgindo. Lily. Eu quis voltar para agradecer. Jacob a olhou. Não mais uma criança assustada, mas uma jovem encontrando seu caminho. Você parece bem, disse ele. Estou, respondeu ela, sorrindo. A senhora Calavai me ajudou a terminar os estudos. Agora dou aulas numa cidade a 2 condados daqui. Jacob sentiu algo quente se acomodar no peito. Isso é bom. Muito bom. Lily olhou ao redor do rancho, para o celeiro, os campos, a casa. Eu penso muito naquela noite. No que você fez. Você teria feito o mesmo. Ela riu baixinho. Talvez. Mas você foi o primeiro. Eles ficaram ali, sob o sol, o vento trazendo cheiro de grama, poeira e liberdade. Sou nova demais para ser esposa,
disse Lily em voz baixa, ecoando as palavras que haviam iniciado tudo. Jacob sorriu. Mas velha o bastante para ser você mesma. Lily assentiu, os olhos brilhantes. Ela ficou para a ceia, contou sobre sua vida, seus alunos, seus planos. E quando partiu ao anoitecer, Jacob ficou na varanda observando-a ir embora, não com tristeza, mas com a satisfação tranquila de um homem que fez o que era certo. O sol se pôs lento e dourado sobre as colinas, e o vento não trouxe ameaças, apenas paz.